Convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 51. Aleluias, Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 51. Amém? Aleluias. Então a palavra do nosso Deus vai dizer assim: contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio do céu e se fez homem. Jesus Cristo estava lá quando tudo foi criado, quando o homem foi criado, quando o mundo foi criado, porque sem Ele nada teria sido feito. Jesus Cristo é a palavra, é o verbo vivo. Só que nós precisamos entender que quando Jesus ele deixou a sua glória de Deus e veio para essa terra, Ele deixou o seu poder de Deus, Ele deixou a sua essência de Deus e se fez carne. Ou seja, Jesus ele se moveu nessa forma como nós, da mesma forma que nós, e ele veio para ser o exemplo para que nós viemos a seguir e a viver. E aí muitos podem dizer assim: mas Jesus fez aquilo porque ele era Deus. Mas Jesus ele disse: se creres em mim, farão as mesmas coisas que eu fiz, e maiores poderão fazer. Ou seja, o que Jesus ele fez, se nós imitarmos, sermos seguidores dele, nós também podemos fazer. Em nome dele curarão enfermos, em nome dele falarão em novas línguas, em nome dele farão maravilhas, farão coisas grandes, farão coisas extraordinárias. Mas veja só que quando nós pegamos desde o nascimento de Jesus Cristo, a gente vai ver que Jesus, quando ele tinha em torno de 12 anos de idade, ele foi com seus pais para Jerusalém para adorar a Deus, porque eles tinham costume de uma vez por ano, na Páscoa, deles irem para Jerusalém para adorar ao Senhor e comemorar a Páscoa naquele lugar. E ali os pais de Jesus e Jesus, eles foram para aquele lugar, mas no momento de voltar, eles não encontraram Jesus, eles se perderam de Jesus. Então eles acharam que Jesus já havia ido para casa com outro grupo de pessoas, porque eles tinham costume de ir em grupos, voltar para casa, voltar para a sua cidade. E ali eles ficaram pensando: bom, Jesus de repente já foi com outro grupo de pessoas para casa, vamos nós também, e lá nós nos encontramos. Só que quando eles vão chegar em casa, eles vão começar a procurar Jesus, vão começar a ir nas suas parentelas, e não vão encontrar Jesus na cidade deles. Então eles vão decidir voltar para Jerusalém para procurar Jesus. E ali eles ficaram aflitos, ficaram preocupados. Imagina você perder o seu filho de 12 anos, você iria ficar extremamente preocupado. E ali os pais de Jesus ficaram extremamente preocupados, voltaram, até que conseguiram encontrar Jesus no templo. Mas veja só, Jesus ele havia apenas 12 anos, mas quando o encontraram sentado junto com os líderes, contra os mestres da lei. Ou seja, Jesus estava sentado diante de homens a qual tinham sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, homens a qual tinham conhecimento e sabedoria sobre a lei.
Veja, Jesus, ele havia 12 anos, mas ele não foi encontrado brincando, ele não foi encontrado junto com as outras crianças, ele foi encontrado junto com os mestres das leis, com homens a qual tinham sabedoria, tinham conhecimento. E a palavra do Senhor diz que ele ficou sentado ali ouvindo o que eles falavam, e também Jesus fazia pergunta para eles, e também Jesus, ele trazia explicações para a vida deles. Então veja só que o primeiro ponto aqui, Jesus estava sentado ouvindo os mestres da lei. Jesus estava ouvindo, talvez Jesus estava aprendendo, talvez Jesus estava conhecendo eles. Só que Jesus, ele falava entre eles. Imagine só, um jovem de 12 anos, numa reunião de líderes, trazendo ensinamento para eles. Jesus estava ali entre os líderes, ensinando eles, e a palavra do Senhor vai dizer que eles ficavam maravilhados com as palavras a qual Jesus ele falava, com as palavras a qual Jesus ele dizia, se maravilhavam com isso. Sabe o que era isso? Era Jesus sendo preparado. Veja só, Jesus ele não nasceu sabendo tudo, mas desde pequeno ele já estava se preparando para algo que viria lá na frente. Desde jovem ainda, Jesus já estava se preparando para aquilo a qual haveria acontecer depois de alguns anos lá na frente. Jesus estava passando por um tempo de crescimento, um tempo de preparação, um tempo de criar raízes profundas na presença de Deus. E ali você vê que Jesus, ele até tinha uma grande sabedoria, falava com mestres da lei, mas Jesus não fazia grandes milagres, Jesus não fazia grandes maravilhas. A palavra não cita que Jesus ressuscitava mortos naquele tempo, não cita que Jesus curava cegos, curava surdos, não. Jesus ele não fez grandes manifestações diante dos homens enquanto ele crescia. Jesus ele não fez grandes maravilhas, mas ele crescia em conhecimento, crescia em graça, crescia na busca da presença de Deus, crescia em obediência à sua mãe. Jesus ele crescia em oração. Jesus, mesmo sendo pequeno, ele buscava conhecimento, ele buscava ter uma vida cada vez mais íntima com a presença do Pai. Jesus ele orou, Jesus ele orou, Jesus ele orou, e Jesus ele se preparava em oração enquanto ele crescia. Jesus estava numa fase de preparo. Diga para o seu irmão: você está sendo preparado. Diga de novo para ele: você está sendo preparado. Sabe, Jesus ele tinha uma vida de oração, porque a oração ela gera preparação. Quando nós falamos irmão ore, quando nós falamos irmão jejue, irmão busque, nós estamos liberando algo a qual vai te preparar para algo muito maior sobre a sua vida. E quando Jesus ele orava, ele estava se alimentando espiritualmente, ele estava se alimentando mais dos céus sobre a vida dele, porque mesmo ele vindo dos céus, ele se desfez do poder dos céus e veio como homem. Então, como homem, ele precisava ser revestido dos céus, ele precisava ser cheio do Espírito, ele precisava ser cheio da presença do Senhor. E Jesus ele crescia em oração, Jesus ele crescia em busca para se alimentar e para se edificar na presença do Senhor. Nós precisamos saber que há algo muito grandioso
que ainda está preparado para a minha vida e para você. Há algo ainda muito grandioso que eu e você ainda precisamos viver nessa terra. E enquanto esse dia não chegar, nós estamos numa caminhada de preparação para viver o cumprimento do propósito de Deus sobre a nossa vida. E quanto maior for a preparação, maior é o sinal do propósito que Deus ele tem sobre a sua vida. Quanto maior for aquilo que Deus ele for colocar na sua vida, maior vai ter que ser a sua preparação, mais preparado você vai ter de que estar para isso. Filipenses capítulo 4 versículo 1: não andeis ansiosos por motivo algum, mas olha só, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. A oração, ela vai gerar paz sobre você. A oração, ela vai gerar tranquilidade sobre você. A oração, ela é algo que tem um poder sobrenatural de nos transformar de dentro para fora. A oração, ela muda, transforma o nosso caráter, ela muda os nossos pensamentos. A oração faz com que as perturbações, as confusões sejam removidas e no lugar colocado uma paz que excede todo o entendimento. A oração, ela tem um poder de mudar o nosso interior, mas também tem o poder de mudar aquilo que está ao nosso exterior. Jesus estava se preparando porque algo grande viria sobre a vida dele, e ele se alimentava da oração, ele se alimentava das coisas que vinham dos céus. E veja só que essa paz que é gerada através da oração, ela guardará o vosso coração e guardará os vossos pensamentos em Cristo. Então, quando nós falamos de oração, nós não falamos apenas de você liberar palavras. Quando nós falamos de oração, nós falamos de mover os céus, nós falamos de mover o sobrenatural, porque a oração, ela não muda Deus, mas ela muda você, ela transforma você. Ela pode mudar a sua família, pode mudar a sua cidade, pode mudar o seu país, porque quando nós oramos, os anjos de Deus são liberados para trabalhar em nosso favor, e nós começamos a ser moldados por Cristo Jesus. Os nossos pensamentos, eles começam a ficar alinhados à vontade do Senhor Jesus Cristo. Oração, ela vai mudar a sua forma de ver e de pensar. A oração, ela vai te transformar de tal maneira que você será até mesmo impactado por aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Nós estamos falando de uma ferramenta que tem poder para mover qualquer coisa. Nós estamos falando de uma ferramenta que tem poder para nos transformar, e para transformar até mesmo aqueles que estão próximos a nós, ou até mesmo a grandes distâncias. Você pode fazer uma ligação agora para uma pessoa lá do outro lado do país, pode ser até lá da China, do Japão, Estados Unidos, e às vezes uma oração de fé, a qual você faz, vai gerar um milagre lá do outro lado. Porque quando nós falamos de oração, nós falamos de algo a qual não tem limite.
A unção a qual é liberada através de uma oração, ela vai além das fronteiras desse mundo. Ela vai além do que nós podemos imaginar e numa velocidade extremamente grandiosa e poderosa. Sabe, isso vai nos transformar de uma forma tão impactante, tão maravilhosa. Quem aqui já foi perseguido por alguém? Ou já te fizeram mal? Sabe qual é o problema? Que muitas vezes quando as pessoas nos fazem mal, muitas vezes a gente acaba ficando magoado. Muitas vezes a gente acaba ficando triste, ou não é? Mas aí quando você vai para a oração, aí quando você vai para os pés de Jesus e diz: Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, por aquele que me fez mal, e eu quero, Senhor Jesus, te pedir perdão por ele, Pai, e eu quero declarar, Pai, que eu o perdoo porque ele não sabe o que está fazendo, e eu te peço, Jesus, que o Senhor o abençoe. Essa oração é tão poderosa, que ela vai fazer a mágoa sair de você, que ela vai fazer o rancor sair de você, que vai fazer o ódio sair de você. Essa oração é tão poderosa que vai te conduzir a perdoar até mesmo os teus inimigos. Por isso que Jesus orava: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sabe, a oração ela tem o poder de mudar o nosso caráter. E aí quando você ora pelos teus ofensores, você facilmente vai conseguir perdoá-los. Quando você ora pelos outros, é você quem que também é extremamente transformado de dentro para fora, sem muitas vezes você nem perceber. E aí você nem percebe, talvez foi só uma oração, mas se você soubesse o movimento dos céus em favor, para que essa oração se concretize, para que haja a mudança. Sabe, Jesus ele crescia em oração, Jesus ele se preparava em oração, porque Jesus ele vivia constantemente em oração, constantemente conectado com os céus. Jesus ele nunca puxou uma espada para se defender, Jesus ele nunca xingou ninguém para se defender, Jesus nunca precisou humilhar ninguém, Jesus nunca fez mal para ninguém. Jesus era protegido, Jesus era cuidado. Ainda quando Jesus nasceu, o rei quis matar ele, Herodes quis matar ele, mas havia uma família que orava, Maria orava, era serva de Deus, e era protegido pelo Senhor. Sabe, quando nós estamos falando o que a palavra diz, orar sem cessar, está falando em ter uma comunhão constante com Deus. E a oração ela é alimento de preparo para a gente viver as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. Quem não ora não cresce. Quem não ora não vive os projetos e os planos de Deus. Quem não ora não vive o sobrenatural do Senhor. Mas agora quem ora pode até não ver acontecendo agora, mas no mundo espiritual está sendo gerada uma barreira sobre a sua vida e uma preparação para lhe tornar forte, para lhe tornar capaz de suportar aquilo que te espera lá na frente. Veja só, Jesus ele apenas crescia em graça e conhecimento, não fez muitos milagres, não fez muitas maravilhas, mas ali quando Jesus ele havia em torno de uns 30 anos, o ministério de Jesus rompeu de uma forma sobrenatural, e ali agora onde Jesus ele andava, pessoas eram salvas, por onde Jesus passava, o seu ministério gerava cura, gerava milagre, ressuscitação de mortos, cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos levantavam, milagres, maravilhas aconteciam de uma forma sobrenatural e poderosa. Grandes manifestações dos céus vinham sobre a terra,
palavras de vida, palavras de salvação, palavras de transformação, a ponto de, até hoje, está gerando vida sobre nós, até hoje está gerando milagres sobre nós. Só que isso tudo não aconteceu do de repente, não, houve uma preparação, de oração, uma preparação de obediência a Deus, uma preparação de santidade, uma preparação de estar alinhado à vontade de Deus. Jesus, ele cresceu se preparando, para que quando chegasse no tempo certo, ele viesse a estar firmado para suportar aquilo a qual ele haveria de ser usado para poder suportar sobre a vida dele. Precisa entender isso. Você está sendo preparado por Deus para viver coisas grandiosas. Você está sendo preparado para o Senhor, para viver aquilo que você nunca imaginou viver sobre a sua vida. Talvez hoje você não faça milagres, talvez hoje você não faça maravilhas, talvez hoje você ainda não está impactando uma nação, talvez ainda hoje você não está transformando uma geração, mas talvez você está sendo poderosamente preparado para viver isso um dia sobre a sua vida, para viver coisas a qual você nunca imaginou, nunca pensou viver. Só que você só vai viver se você estiver preparado. Você só vai suportar se você estiver verdadeiramente preparado sobre a sua vida. Sabe, Jesus, ele precisou se preparar. Jesus, ele precisou se tornar forte. Sabe por quê? Porque quando o ministério de Jesus rompeu, o mundo se levantou contra ele. Invejosos se levantaram contra ele, perseguidores se levantaram contra Jesus Cristo, mentirosos se levantaram contra Jesus Cristo, sanguinários se levantaram contra Jesus Cristo. Grande parte se arrependeu, grande parte foi curada, grande parte seguia Jesus Cristo, mas em meio a eles havia tubarões. Em meio a eles havia pessoas que estavam buscando um pequeno erro em Jesus para condená-lo, para matá-lo, para destruí-lo. E Jesus, ele precisou crescer em preparo para permanecer firme, para permanecer vitorioso e cumprir o seu propósito sobre todas as coisas. Jesus, ele estava preparado para aquilo a qual haveria de vir no seu ministério. E Jesus, ele venceu aqueles que se colocavam contra ele. Jesus, ele venceu as mentiras. Jesus, ele venceu as invejas. Ele venceu as falsas acusações, porque ele estava preparado para isso, porque ele se preparou, porque ele orou, porque ele jejuou, porque ele buscou, porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que você precisa entender. Você talvez recebeu muitas promessas de Deus sobre a sua vida, só que antes dessas promessas acontecerem, você precisa se preparar, você precisa estar forte, você precisa estar enraizado em Cristo Jesus, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus em sua vida. Nós precisamos ser preparados como flechas para atingir o alvo certo. Diga para o seu irmão: você não pode errar o alvo. Só era o alvo quem está despreparado. Só era o alvo quem não se preparou como deveria estar preparado. Sabe, o flecheiro, quando ele vai fazer a flecha, ele vai escolher uma madeira a qual ela precisa estar bem alinhadinha, ela precisa estar bem retinha, porque se a flecha ela estiver torta no momento a qual lançar, ou ela vai para a direita ou vai para a esquerda, e aí ela não vai atingir o alvo a qual deveria atingir. Então a primeira coisa que Deus ele vai fazer na nossa vida é trazer alinhamento. Ele vai começar a nos alinhar à vontade dEle.
Ele vai começar a nos alinhar naquilo que nós precisamos ser alinhado para um dia acertar em cheio o alvo a qual Ele vai nos colocar. Nós precisamos buscar o alinhamento do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos deixar o Senhor nos preparar, e nós precisamos a cada dia nos preparar para aquilo a qual o Senhor Ele quer que nós viemos a fazer, que nós viemos a viver. Sabe, eu vejo pessoas aqui a qual tem um propósito muito grandioso sobre a sua vida. Há coisas muito maravilhosas sobre a sua vida a qual você ainda não conseguiu imaginar. Mas você precisa se preparar para isso. Você precisa estar alinhado naquilo que Deus Ele quer que você se alinhe. Porque se Deus Ele te colocar aonde Ele quer te colocar agora, talvez você se desvie ou para a direita ou para a esquerda. E aí de nada vai adiantar essa flecha ser lançada. De nada vai adiantar talvez você receber a consagração de pastor, se você se desviar. De nada vai adiantar você receber a consagração talvez de profeta, se você se desviar para a direita ou para a esquerda. De nada vai adiantar você receber a unção de você louvar ao Senhor, se no meio do caminho você não estiver alinhado e acabar se desviando. Você não vai atingir o alvo a qual você deveria atingir, simplesmente porque não está alinhado. E a flecha, ela não pode se desviar. A flecha, ela precisa atingir o alvo a qual ela foi feita para atingir. Sabe o que Deus Ele vai dizer para Josué? Olha o que Deus vai dizer para Josué: tão somente ser de fato firme e corajoso. Firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. E vai dizer para ele: não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhais sucesso em todas as tuas realizações. Veja só, Josué foi ou não foi bem sucedido? Foi. Mas ele só foi porque ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele permaneceu firme na palavra a qual o Senhor havia liberado sobre a vida dele. Ser forte, ser corajoso e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué, ele foi mais que vitorioso através de Deus, porque ele permaneceu alinhado. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos estar alinhados em fidelidade com Deus. Nós precisamos estar alinhados em obediência ao Senhor. Nós precisamos estar alinhados em humildade com o Senhor. Porque se não houver um alinhamento, Deus Ele não nos lança. Porque Ele sabe que a gente vai errar o alvo. Ele sabe que a gente vai deixar de acertar o propósito a qual Ele tem para a nossa vida. Só que, além de você precisar estar alinhado, você precisa ser forte. Porque a flecha, ela precisa ser forte quando ela atinge o alvo. Porque se ela não ser forte, ela vai se quebrar, vai se despedaçar. E não vai ficar no alvo. Então nós precisamos ser forte também para resistir, como Jesus Ele resistiu. Jesus Ele precisou se tornar forte para resistir aos invejosos, aos hipócritas, aqueles a qual se levantavam contra Ele, aqueles a qual questionavam a vida deles. Sabe qual é o problema de muitas pessoas nos dias de hoje? Nós vemos muitas pessoas que até pregam bonito, alguns até que têm algumas revelações de Deus, até são usados por Deus, mas aí eles aparecem do nada assim, ó, e crescem muito, ficam famosos, conhecidos, o nome deles é conhecido por diversos países. Eles têm um crescimento muito rápido,
Mas aí a falta de maturidade, a falta de alinhamento com Deus, faz com que, enquanto eles estão sendo lançados, se desviam, porque não estão alinhados. E ali eles, por algum tempo até crescem, até são usados poderosamente, mas no meio do caminho se desviam e caem, sem atingir o verdadeiro propósito a qual deveriam ter atingidos. Muitos até têm um crescimento muito rápido, só que o problema é que não tem raízes. Nós precisamos aprender que antes de Deus fazer uma árvore crescer para cima, Ele faz crescer para baixo. Porque quando vier o vento não vai derrubar. Então nós precisamos aprender que mais importante de que você alcançar coisas grandes, é você precisar estar firme para permanecer naquilo que é grande. Então nós precisamos aprender que o processo mais importante para a nossa vida é o processo de preparo, é o processo a qual nós estamos sendo preparados para viver aquilo que o Senhor Ele tem para a nossa vida, porque se você não for preparado, você não vai resistir. Sabe, nós vivemos num mundo a qual esse mundo está à caça dos homens e das mulheres de Deus. Esse mundo está caçando os profetas para tentar destruir os profetas. Esse mundo está caçando nas redes sociais os pastores para tentar destruir os pastores. Estão tentando destruir os homens e as mulheres de Deus, como tentaram fazer com Jesus. E se nós não estivermos firmes, como Jesus estava firmes, nós não conseguimos resistir. E aí o propósito que Deus Ele tem para a nossa vida acaba se perdendo, porque o mundo é cruel, o mundo é do inimigo. E olha só que Jesus ele disse, se me perseguiram, também vos perseguirão. Você está preparado para ser perseguido? Porque quanto mais você crescer, mais perseguição vai ter. Quanto maior o nível a qual Deus te colocar, maior vão ser as perseguições. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar fortes para suportar o que Deus Ele vai colocar sobre a nossa vida, porque o que Deus Ele coloca na nossa vida é muito bom. Só que aí que está o problema. Esse bom vai atrair invejosos, vai atrair mentirosos, caluniadores. Então o que eu quero dizer para você é que você sim precisa ser lançado por Deus para lugares altos, que você precisa romper, você precisa voar, você precisa viver verdadeiramente o propósito de Deus. Mas antes de vivê-lo, se prepare. Antes de vivê-lo, se afirme com o Senhor. Antes de vivê-lo, entre em oração cada vez mais, jejue cada vez mais, busque conhecimento com o Senhor. Sente com aqueles que têm o conhecimento dos céus. Sente na mesa daqueles que têm fé para edificar você também. Se perseguiram a mim, também irão perseguir a vós. Mas Jesus ele também disse: se ouviram a mim, também ouvirão a vós. Jesus estava querendo dizer, da mesma forma que eu alcancei muitas pessoas, da mesma forma que eu salvei muitas pessoas, vocês também serão usados para salvar. Vocês também serão usados para curar, para fazer maravilhas, para fazer coisas grandes e coisas poderosas. Então é preciso a gente estar firme. Você precisa buscar dos céus. Você precisa buscar dos céus para a sua vida. Você precisa aprender a ouvir os céus. Não ouça pessoas. Ouça a voz de Deus. Não ouça aquilo que as pessoas estão dizendo: ah, porque ano que vem vai ser um ano de crise, porque ano que vem vai ser um ano de miséria. Não ouça essas vozes que tentam te parar. Não ouça essas vozes que vêm para te desanimar. Não. Porque se você é separado do Senhor,
você é guardado e protegido por Ele. O Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem que traz a provisão para você. Você só precisa ser corajoso e permanecer firme na vontade do Senhor. Ouça a Deus, se mova pela voz de Deus. Toda ferramenta ela precisa ser bem preparada para ser usada. Ela precisa muitas vezes ser afiada. Ela precisa ser lubrificada, ela precisa do óleo sobre a vida dela. E ela precisa ser ajustada para que ela venha cumprir perfeitamente aquilo a qual ela foi feita para cumprir. Então, Deus ele faz isso conosco. Deus ele nos ajusta, Deus ele nos prepara, Deus ele nos enche do óleo, Ele nos capacita, Ele nos ensina, para que nós sejamos ferramentas poderosas nas mãos dEle, para que nós podemos ser usados grandiosamente pelo Senhor. E muitas vezes nós vamos precisar passar pela poda para produzir mais ainda. Muitas vezes nós vamos precisar que seja cortado da nossa vida aquilo que nos impede de crescer. Certa vez, Jesus estava muito cansado. E ali Jesus estava num barco e ele vai dormir no barco, ele vai descansar um pouco. Porque a vida de Jesus era assim, enquanto ele estava nessa terra, Jesus muitas vezes durante o dia inteiro ele pregava, curava e fazia milagre. Mas quando chegava a noite ele ia para o monte orar. Então às vezes Jesus ele ficava a noite inteira e o dia inteiro sem dormir. E ali Jesus estava cansado naquele barco, e ele vai dormir. E enquanto Jesus estava dormindo, a palavra do Senhor vai dizer que uma grande tempestade veio e começou a bater sobre aquele barco, e as ondas eram maior do que aquele barco, e os seus discípulos começaram a ficar apavorados, começaram a ficar com medo, e foram acordar Jesus: ei Jesus, salva-nos, nós vamos morrer. E sabe que Jesus ele vai dizer para esses homens de pequena fé: por que estáis com tanto medo? E Jesus já preparado, porque cresceu se preparando, vida de oração, santidade, obediência. Ei, mar e vento, aquieta-te, fica quietinho aí. E tudo ficou quietinho. Sabe que você precisa entender que às vezes Jesus ele vai permitir as ondas virem, os ventos virem, mas não é para te destruir, é para te tornar forte, é para te tornar forte. Aquele vento, aquela tempestade não veio para destruir, não veio para matar, mas veio para fazer com que a fé dos discípulos viesse a ser maior. Veio para ensiná-los que eles precisam ter uma fé firme. Veio para ensiná-los que eles não precisam ter medo, apenas crer. Jairo vai chegar para Jesus: Senhor, a minha filha está terrivelmente doente, está morrendo. Vai até lá em casa. E quando Jesus estava a caminho, chegou um dos homens a qual vinha da casa de Jairo e diz: ei, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jairo, não tenha medo, apenas creia. Sabe, quando a tempestade se levantar, não é para te destruir, é para te ensinar algo. Quando algo de errado der na sua vida, não é para te destruir, é para te ensinar algo. E nós precisamos entender que o Senhor ele permite vir para nos tornar fortes, não para nos tornar fracos. O Senhor ele permite isso vir sobre a nossa vida para que nós venhamos a resistir às coisas grandes a qual nos esperam lá na frente. Aprenda a ser corajoso, aprenda a ter uma fé sobrenatural sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: você precisa ser forte. Diga para ele agora: seja corajoso, seja dedicado, porque eu quero te ver sendo mais que vencedor com Cristo. Você crê que você vai ser mais que vencedor com Cristo? Aleluias!
Você foi escolhido, você foi chamado, você foi separado para ser mais que vencedor. Você carrega algo dentro de você para coisas grandes e maravilhosas. Mas jamais desista do que Deus designou para a sua vida. Jamais desista do que o Senhor designou para a sua vida, porque Ele está te preparando, talvez para tocar em nações, para talvez tocar em muitas pessoas. Veja só, Deus, Ele, foque aqui, irmãos, não vai perder a revelação do Senhor, amém? Veja só, Deus, Ele vai tirar o povo da escravidão do Egito. E quando Deus ele vai tirar esse povo de lá, Deus ele começa a trazer um preparo sobre esse povo. Deus começa a preparar esse povo para viver numa terra prometida. Só que esse povo estava como flechas tortas. Estavam como flechas tortas, todos desalinhados, carregando doutrinas do Egito, carregando imoralidades do Egito, carregando muitas coisas que não eram para eles carregar. Então eles estavam todos tortos, e daquela forma eles não conseguiriam se tornar mais que vencedores nas batalhas e nas lutas a qual eles precisariam enfrentar para conquistar a terra prometida. Eles iam precisar passar por batalhas para conquistar a terra prometida. E ali Deus tira e começa a trazer um processo sobre a vida deles de transformação. Só que veja só que de toda essa geração, apenas 2 homens, de todos esses milhares de pessoas, apenas 2 homens entraram na terra prometida. Sabe o que é isso? Apenas 2 estavam preparados. Se você não se preparar, você não vai alcançar as promessas. Se você não se preparar, você não vai alcançar as coisas grandes que o Senhor tem para a sua vida, e você vai ficar para trás. Nós precisamos saber que Caleb e Josué, eles foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. Primeiro, porque estavam alinhados em obediência. Segundo, estavam alinhados em fé. E segundo, eles eram firmes e corajosos. Eram firmes e corajosos. Deus, Ele conduziu o povo para que viessem a ser purificados. Sabe por quê? Porque o primeiro processo é a gente ser purificado. Quando eles vão lá pegar a madeira para fazer a flecha, precisam tirar a casca da madeira. Ou seja, ela precisa ser purificada, precisa ser limpa. Porque a purificação, ela abre os nossos ouvidos para ouvir a Deus. Quando nos santificamos, quando entramos em jejum, os nossos ouvidos espirituais, eles começam a se abrir. E aí, quando nós estamos em santificação, nos tornamos aptos para viver a obra de Deus. Somente uma pessoa que foi preparada em santificação se torna apta para a obra de Deus. Veja só, Isaías, antes de ser enviado por Deus para ministrar a sua palavra, Isaías, antes de ser enviado por Deus para ser um grande profeta, ele precisou passar por um processo sobre a vida dele. E ali Deus vai trazer uma visão para esse homem, vai trazer uma visão sobre a vida de Isaías, a qual ele vai ver o trono de Deus, ele vai ver os serafins, e ele vai ficar impactado com a glória, com a majestade, com a grandeza. Só que no mesmo tempo em que ele teve a revelação de Deus, ele teve a revelação de quem ele era. E ele começa a dizer: ai de mim, não terei salvação, porque eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros. Ele começou a ficar apavorado, começou a ficar com medo, começou a se achar indigno, começou a se achar impuro, começou a dizer que era pecador de lábios impuros. E aí ele vai ver um serafim, e esse serafim agora vai pegar uma tenaz, vai até o trono de Deus, vai pegar do trono de Deus uma brasa, vai vir até esse homem, vai tocar com essa brasa nos lábios dele. E esse serafim vai dizer assim: vê.
isso tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Antes de Deus enviar esse homem, antes de Deus tornar ele um profeta, Deus precisou purificá-lo, Deus precisou trabalhar nele, Deus precisou conduzi-lo a uma santificação. Então você precisa entender que antes de Deus fazer coisas grandes na sua vida, você vai precisar ser preparado por Ele. Você vai precisar abandonar os pecados, você vai precisar abandonar os caminhos tortuosos, você vai precisar viver uma vida de santidade, de obediência e fidelidade ao Senhor. E aí, quando você estiver preparado, o Senhor Ele vai cumprir as coisas grandiosas e poderosas sobre a sua vida. Você precisa buscar a cada dia mudar mais o seu interior, porque enquanto você vai mudando o seu interior, o Senhor vai mexendo no seu exterior. Enquanto você vai se preparando aqui dentro, o Senhor vai preparando cenários lá fora. Enquanto você vai se preparando em santificação, em oração, em obediência, em busca de mais conhecimento dos céus, o Senhor Ele vai começar a preparar ambientes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, para terminar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seu esforço no Senhor nunca vai ser em vão. As suas orações, elas nunca vão ser em vão. A sua busca por mais do Senhor nunca vão ser em vão. Quem é os jovens aqui que começaram a orar de madrugada pela busca? Tem mais? Só os 3 ali? Estão firmes? Não desistiram? Então permaneçam. Permaneçam. Porque a constância, ela faz a gente receber o sobrenatural de Deus. A constância faz a gente viver coisas grandiosas do Senhor, do nosso Deus. Mas a desistência é você se desviar, ou para a direita, ou para a esquerda, e aí você não alcança o alvo. Tem mais alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo? Todos são? Glórias a Deus, só os irmãos. Amém. Os irmãos estão no propósito de orar de madrugada das 2 às 3 horas, para serem batizados no Espírito Santo. E eu convido você que é batizado a entrar nisso também, para mais de Deus, para receber mais de Deus, para você se preparar para as coisas grandes que o Senhor vai liberar sobre a sua vida, para você estar preparado, cheio da unção, cheio do óleo, cheio do Espírito Santo, porque o Senhor Ele quer te usar. E todos aqueles que creem em meu nome farão as coisas que eu fiz, coisas maiores poderão fazer. E em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome falarão em novas línguas. Isso tudo está disponível para você viver. Isso tudo está disponível para você fazer. Mas antes, você precisa estar preparado. Aleluias, glórias a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então convido você a se colocar de pé em nome de Jesus, e convido você a vir bem pertinho do altar. Nós vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Você que talvez tenha uma enfermidade, creia que Jesus Ele vai te curar.